Fábio Costa falou aqui, ó. Lery Telles, grande defesa do goleiro. Churrasco de boa amanhã. Falei antes do jogo. Tamo junto, Fábio Churrasco de Costa. boa Mas, amanhã. mas assim, eu não quero ser corneteiro excessivamente, não, porque o resultado foi maravilhoso, né? Mas assim, eu acho que a gente tem muitos. Pra mim, tem mais pontos negativos a pontuar no jogo de hoje do que positivos, na minha visão, tá? Na minha visão. Eu consigo pontuar mais pontos negativos do que positivos. De positivo, pra mim, a entrega do time. A entrega ali de querer, de brigar o tempo inteiro. Mesmo no 0-1, mesmo no 1-1 e mesmo depois do 2-1, brigar até o final ali. Isso. O Bahia foi inferior fisicamente à equipe do Mirassol. O Mirassol jogou no meio de semana, a gente não pode normalizar isso. Nós combinamos aqui que nós não normalizaríamos isso, velho. O Bahia tem um calendário hoje. O calendário do Bahia esse ano é o calendário do Mirassol do ano passado. E nós não podemos normalizar isso. O Bahia sucumbiu fisicamente ao Mirassol. Nos últimos 15 minutos de jogo, o Mirassol esteve muito mais inteiro do que o Bahia no jogo. Muito mais, o Mirassol começou com muito mais intensidade do que o Bahia. O Mirassol esteve melhor fisicamente do que o Bahia durante a maior parte do jogo. E eu não vou normalizar isso, velho. Desculpe. Não vou normalizar isso. O resultado foi maravilhoso. Tem coisas boas para pontuar? Tem. Tem o Léo Vieira para pontuar com uma boa atuação. Tem uma boa atuação de Kiko Oliveira para pontuar individualmente falando. Né? A gente tem pontos positivos para falar, sim. Eu não vou aqui pintar como, meu Deus do céu, um absurdo. Não. A gente fez um jogo de competitividade. Isso aí eu não vou discutir. Mas o Bahia sucumbiu em vários momentos na parte física e na parte, digamos assim, de ritmo em relação ao Mirassol, para um time que jogou uma partida de Libertadores no meio de semana. Para mim, isso não pode acontecer. Eu esperava hoje um Bahia muito mais inteiro do que eu vi em campo. Né? E nós combinamos isso aqui. Nós não iríamos normalizar essa falta de desempenho físico do Bahia, né, nos jogos, porque a gente tá com semana livre para treinar, velho. O Bahia ficou a semana inteira treinando. O Bahia não viajou, o Bahia ficou tranquilo, né? Passou a semana inteira tranquila, só viajou para o jogo. Voo fretado, ida e volta, tranquilo. Qual a justificativa da gente ter sucumbido fisicamente a equipe do Mirassol hoje? Eu não consigo enxergar nenhum justificativo. Inclusive, se lá estivesse, essa seria a minha pergunta para Rogério Ceni. Né? Parabenizaria pelo resultado, mas a minha pergunta seria: qual a sua justificativa para que o Bahia fisicamente estivesse abaixo do Mirassol ao longo do jogo? Essa seria a minha pergunta para Rogério Ceni hoje. Né? E isso Assim, não é corneta, não. Isso é constatação do que eu tenho uma aconteceu. leitura um pouco diferente da sua. Eu concordo parcialmente com a situação física, né? Eu acho que o Bahia jogou acima do seu normal físico, em termos de ritmo, sobretudo até conseguir a virada. Não acho que for os 15 minutos a gente conta, na verdade, o tempo pós-virada, e a falta, talvez, ali de um gás maior para dar uma pressão melhor no portador da bola, né, de chegar mais rápido à lateral de campo. Acho que isso faltou, de fato. Acho que a questão de ritmo, aí eu concordo com você, né? O Bahia não conseguiu tirar o ritmo do Mirassol no jogo físico, e o Bahia não conseguiu dar ritmo tendo né, potencialmente um estado físico melhor. Mas eu vejo um Bahia que foi fisicamente melhor do que o normal. Agora, acho também, minha opinião, eu não sei se você concorda, que nós sucumbimos fisicamente a um time que joga fisicamente e a gente não tem elenco qualificado para jogar no mesmo nível fisicamente desse elenco. Eu discordo, eu concordaria se o Mirassol tivesse as mesmas condições que a gente. O Mirassol não estava. Eu falo do perfil físico dos atletas. Eu não Tudo falo. bem, mas deveria ser um fator não deveria ser um fator de tanta sobreposição física do Mirassol. Eu entendo que o perfil dos atletas dos caras é mais físico. Só que o Mirassol jogou no meio de semana. Esse é o Luiz Teles. A gente não pode normalizar Rogério Ceni usar isso como argumento da temporada passada inteira. Rogério usou isso como normalizando. Eu sei, eu tô falando de mim. Eu tô falando dos argumentos aqui. A gente não pode, de uma maneira geral, nós, torcedores, analistas, não podemos normalizar de uma maneira geral, né, generalizando. Rogério Ceni utilizar esse argumento a temporada passada inteira, porque a temporada passada foi válido. O Bahia fez 80 jogos na temporada, de fato, esse fator essa situação era uma situação contundente. Evidentemente, esse ano o Bahia é o Mirassol do ano passado. O Mirassol tá jogando Libertadores e o Bahia não. O Mirassol jogou no meio de semana e o Bahia não. Então, assim, para mim não justifica, entendeu? Para mim não justifica. Mas entenda, os 15 minutos finais eu concordo que isso aconteceu e acho que faltou ali, talvez, um foco maior, inclusive, né? E talvez o físico possa ter ajudado a pesar nesse não foco, né? Mas o Bahia só conseguiu a virada, e esse é meu ponto, porque jogou numa rotação superior ao seu normal
e em boa parte do segundo tempo, não só por conta da rotação, por outros motivos também, superior ao Mirassol, até os 35 do segundo tempo, 36 do segundo tempo. Então, assim, eu não cravo, assim, eu concordo parcialmente com você, né? Eu não acho que a gente sucumbiu ao Mirassol ao longo da partida inteira, né? Eu acho que a gente sucumbiu, essa sensação de sucumbir, ela aconteceu de fato, e eu tive também, né? E assim foi. A gente começou aqui, né, dando ufa, né? O texto inicial seu e o meu foi um pouco de ufa, né? Porque os 15 minutos não eram porque o nosso comportamento aliado à nossa condição física entregar aqueles 15 últimos minutos que a gente jogou, né? Faltou ali um pouco mais de preparo, né? Aliado a foco também. Acho que nos faltou ali um pouco mais. Mas é isso, né? Não vamos brigar aqui também por causa disso, João. Não, de maneira nenhuma. São pontos de vista diferentes. A gente tem que normalizar, os pontos de vista diferentes. O que eu acho interessante. Esse foi o nosso discurso. Isso é coerência com o nosso próprio discurso. Da semana inteira. Eu estou cobrando a coerência do nosso próprio discurso. Porque é muito fácil, é muito conveniente para o treinador, no caso de Rogério Ceni, quando o Bahia perde ou quando o Bahia está abaixo fisicamente, ele utilizar isso na temporada passada como desculpa. E esse ano ele não tem essa desculpa. Então a gente tem que pontuar isso. Nós temos que perguntar isso, né? Porque esse ano não tem essa desculpa. Esse ano o Bahia tem, e foi o que a gente falou aqui, a gente está falando isso aqui ao longo do ano inteiro. A partir do momento que o Bahia foi eliminado da Libertadores, o que a gente tem que cobrar aqui, minimamente, é um time que se impõe fisicamente na maioria dos jogos, ou na totalidade dos jogos. Porque a gente está pegando o Mirassol vai jogar agora em Quito, velho, na semana que vem, no meio de semana. O Bahia vai ficar mais uma semana livre, né, para pegar o Flamengo agora no final de semana. Então, assim, eu preciso que o Bahia, de fato, chegue no Maracanã e jogue com mais intensidade do que o Flamengo. Ou demonstre mais condição física do que o Flamengo. Porque o Flamengo vai pegar um jogo de Libertadores no meio de semana. O Flamengo viajou para jogar na altitude, jogou contra o Cusco lá no Peru, né? Vai jogar o Fla-Flu amanhã, né? Vai jogar na quinta-feira na Libertadores e pega o Bahia no domingo. Então eu não consigo normalizar, por exemplo, chegar no domingo, o Bahia pode até perder o jogo, velho. Eu não tô falando sobre resultado, eu tô falando sobre desempenho físico. O Bahia não pode sucumbir fisicamente ao Flamengo, entendeu? Porque esse argumento foi utilizado para justificar situações ano passado, e esse ano ele não pode ser utilizado. Então eu tô cobrando uma coerência no discurso de Rogério e nosso, a partir do momento em que a gente chegou após a eliminação da Libertadores e falou que nós cobraríamos o desempenho físico. Eu tô cobrando coerência do discurso, de Rogério e nosso, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Enfim, essa é a minha avaliação. Mas o resultado foi maravilhoso, né? E, claro, a gente tem que falar sobre o resultado. E aquilo que eu falo da gente aproveitar o momento de transição. O Bahia tem que fazer isso com mais frequência, né? Com mais consistência. Vem fazendo, sendo muito justo, vem fazendo melhor ao longo de, sobretudo, reta final de 2025 e agora em 2026 já tem feito mais, poderia fazer mais ainda, mas fica de positivo essa atitude, esse querer muito vencer, né? E a semana tranquila, né? Uma semana positiva, diferente do que foi a semana que antecedeu essa partida de hoje, mas uma semana com, né, um respiro, né? Inclusive, assim, é uma sequência de 2 jogos fora de casa contra equipes que vão muito bem dentro de casa, né? O Mirassol, a gente viu, não foi uma equipe fácil de vencer, né? Jogou para pirão, mas a gente conseguiu mais um resultado. Pois é, tá aí a tabela do campeonato brasileiro, né? A rodada de hoje aí, que começou às 16h30 no Barradão, vitória contra o São Paulo, né? 2-0 para a equipe do Vitória. Remo e Vasco ficaram no 1-1, excelente resultado aí, né? O Remo foi buscar esse empate jogando no Mangueirão, né? Porque o Vasco tava colando ali, tava chegando, se eu não tô enganado, acho que 15 pontos, né? Ou 16 pontos, alguma coisa assim. O Vasco tava chegando com esse resultado de vitória, né? E aí terminou tomando empate e ficou para trás, nem aparece na primeira página da tabela. O Bahia venceu o Mirassol por 2-1, chegando a 20 pontos com um jogo a menos. É importante que se diga isso. O Bahia tem um jogo a menos, tá? Do que, por exemplo, o São Paulo, que tem os mesmos 20 pontos. O Bahia tem hoje, né? O Bahia, nesse momento, o terceiro lugar moral do campeonato, né? É o terceiro lugar moral. E se aquele contra-ataque... Não, e aquele contra-ataque que Juba erra o passe, 3-1, que o Bahia conseguiu encaixar depois do 2-1, o Bahia encaixa aquele lance ali, o Bahia faz o terceiro gol naquela bola ali, o Bahia passava o São Paulo por conta do gol. Passava o São Paulo, é verdade. Verdade. Porque a gente ficou no mesmo saldo, só que nós teríamos aí gols pró
16 do São Paulo 15, né? Então passaríamos o São Paulo. Faltou capricho, acho que o Juba se precipitou, era 3-1, ele tinha que ter carregado mais aquela bola. Carregado um pouquinho, um toquezinho só, ou ainda anda corrido do lado da bola, né? Exatamente. O outro temporizada jogador temporizada a jogada. O outro jogador da sobra estava ainda demorando muito, né? Era um lance muito tranquilo. Não precisava ter fechado os dois também. Por trás do zagueiro, poderia um ter ido, o outro ter ficado para dar a opção, né? Mas concordo contigo, assim, faltou dar uma temporizada mesmo na jogada. Teve um lance também de Everaldo no primeiro tempo, que eu acho que ele também se precipita, a bola era para Kik, e ele tenta a bola no meio, né? Uma jogada que o ritmo da jogada todo pedia aquela bola para Kik, ainda que a bola que tenha ido para Kik, e depois ele tenha feito o que fez, né? Jogado lá do outro lado. Assim, isso. Faltou ali maturidade para poder fazer a jogada correta. Ele não toma boas decisões, né? No momento ou do chute ou do cruzamento. Falta um pouco mais de maturidade a ele. Talvez entrosamento, talvez alguém apitando no ouvido dele. Quando chegar aqui, você vai esperar até o último segundo para jogar por dentro, para jogar por fora, para dar um toquezinho por cima, o que for. A bola do segundo tempo do gol, você vê que ele não tem um arremate ruim, né? Eu já falei isso, né? Ele tem um arremate forte, por exemplo, com as duas pernas, inclusive. Só que ele demora, precipita, dá tempo do cara chegar e fechar, né? Mas você vê, deu um chute, uma pancada em velocidade, bola seca. Difícil que o goleiro toca nela e a gente termina fazendo o segundo gol, né? Ele retribui a assistência de Sanabria para o único do gol dele no Campeonato Brasileiro até aqui contra o Fluminense. Pois é, o iluminado Sanabria, né, que entrou ali talvez nem entrasse, a depender do contexto do jogo, ou se entrasse muito mais pro final, não sabemos, né, como é que ia se desenhar. Provavelmente entraria no lugar do Kik, né, mais pro final, muito provavelmente. Mais pro final do jogo. Mas quis o destino que a jogada fosse de Kik pela direita, depois dele ser invertido de volta para a direita, e a finalização de Sanabria, que é uma finalização difícil, viu? Ele tava aqui passando um pouco do corpo da bola já, ele meio que deixa o pé para trás e ele não faz um movimento de chute, ele só deixa o pé, porque se a bola pega forte, a bola subia. A gente já viu esse gol ser perdido várias vezes. Correu o risco de subir, exato. Correu o risco de subir. Então ele ajeitou bem o corpo ali e só deixou o pé para a bola bater no pé e entrar, né? Deixar o pé em cima deixar o pé um pouquinho em cima da bola para ela não subir. O pessoal tá aqui, e aí, foi falta ou não foi? Velho, pra mim, de verdade, pra mim é lance de interpretação. Foi na cara do árbitro. Se o árbitro no campo não deu, velho, o VAR não tem que chamar. Essa é a minha visão. Né? Da mesma maneira que o VAR não chamou para o lance que foi na cara do árbitro, ele não marcou o pênalti de Everton Ribeiro. Né? Pra mim era pro VAR chamar, mas o VAR não chamou. Então assim, velho, o VAR manteve o critério, pelo menos isso. O critério dentro do jogo do VAR foi estabelecido. Da mesma maneira que o VAR não chamou para o lance em Everton Ribeiro, o VAR também não chamou para o lance que foi na cara do árbitro. O lance foi na cara do juiz. Zanovelli viu o lance de frente, não tinha ninguém cobrindo ele, e ele mandou o jogo seguir. Foi na cara dele, o lance na cara dele. Né? Então, para mim, velho, fica o decorrer do jogo pelo critério da arbitragem, do VAR. Né? Se o VAR não chamou no lance de Everton Ribeiro, não tinha que ter chamado no lance também do Mirassol. E ainda digo mais, a gente falou sobre isso aqui, o lance em Ademir é lance de cartão vermelho. É lance de cartão vermelho. Pra mim, tem Dogson naquela jogada. Ele faz um pênalti Ademir, sei lá, 4 ou 5 metros do gol, velho. Ele foi na risca da pequena área. Ele simplesmente trocou o gol pela falta. Isso é pênalti, velho. Isso é cartão vermelho, velho. Isso é cartão vermelho. Infelizmente, Lula, criou-se criou-se uma mentira, né? Quando uma situação é contada várias vezes de maneira errada, vira uma verdade que é mentirosa, né? Uma verdade mentirosa. Mas existe uma verdade mentirosa no futebol que não pode expulsar em lance de pênalti dentro da área. Pode. A regra diz que pode. Agora, claro que são em situações onde o Dogson se aplica. E naquela situação ali, era um lance de Dogson. Tinha direção, tinha tudo. Ele simplesmente trocou o lance claro, o lance claro e manifesto de gol de Ademir pela falta. Era um lance de cartão vermelho para Vitor Luiz, não marcado, não dado pela arbitragem de campo, e o VAR também não interferiu. Então, se o VAR não interferiu nem no cartão vermelho e também não interferiu no lance de Everton Ribeiro no primeiro tempo, que para mim foi pênalti claríssimo. O jogador nem disputa a bola não tá nem lá, a bola tá do lado direito, o jogador só puxa Everton Ribeiro fora do lance e o juiz não dá. Então, se o VAR não interferiu nesses dois lances, o VAR não tinha que ter interferido no lance do meio de campo, em que pese, eu acho que o lance cabia essa interpretação de falta, tá? Só para deixar claro. Essa é a minha avaliação do jogo. Luiz Teres. Interpretação cabia, mas acho que Não, é isso. Como cabia interpretação também do cartão vermelho, o VAR não chamou, isso que eu tô falando.
Cabia a interpretação, eu contei no primeiro tempo, que eu ia comentar agora, que eu contei no primeiro tempo, no intervalo de 6 minutos, né? Eu até voltei para eu fico acompanhando com a TV do YouTube embaixo, né? Poder ir e voltar. Em 6 minutos, Everton Ribeiro sofreu 3 faltas, a Acevedo sofreu mais uma falta marcada, e a Acevedo sofreu uma outra falta, em lance muito parecido, aquele lance de sustentação ali, para Bahia dar prosseguimento, fazer o giro do jogo. Em 6 minutos, foram 5 faltas sofridas pelo Bahia, 3 em Everton Ribeiro, uma em Acevedo marcada e uma não marcada. E ele não deu, assim, claro, assim, foram muitas faltas do Mirassol. O Mirassol bateu pra caramba, sobretudo para parar esses momentos em que o Bahia tentava, né, virar o jogo, girar o jogo, ou no primeiro momento em que saía da marcação-pressão do Mirassol, e a arbitragem, de novo, né, não interpretou em nenhum momento que aquilo era uma rotação entre atletas para parar o jogo, para fazer antijogo. Pô, esse momento foram em 6 minutos, 5 faltas, né? E ele só não deu. A falta, talvez a pior, foi em Acevedo, que a Acevedo solta a bola e o cara dá um arrastão nele, só que ele já tinha soltado a bola e foi vantagem para o Bahia, ele deu, mas ali era para cartão amarelo, pô. Assim e isso terminou contaminando o restante da partida. O Mirassol continuou batendo, continuou fazendo rotatividade, né, dos jogadores para bater ali no meio de campo. Mirassol fez 20 faltas no jogo, velho. 20 faltas. Para isso. 20. Foram 7 faltas a mais que o Bahia. Foi 20-13. Foi 20 do Mirassol e 13 do Bahia. O número de faltas no jogo. E as do Bahia, talvez, dessas 13 aí, 3 assim, inventadas, né? Naqueles minutos finais. Ele não deu a falta de Gilberto, depois inventou 3. Teve um no próprio Negueba, assim, que não teve absolutamente nada, que Negueba chega e levanta rindo, velho. Negueba levanta rindo. Ele fala assim, porra, essa aqui que não foi nada ser marca, e a outra que, do ponto de vista dele, foi, né? Ele não marcou, né? Ele não marcou. Um abraço aí para Daniel Costa, tamo junto. Um abraço também para Ivaldo Mercedes. E tem mais. Ele vai pra Copa, é? Zanovelli vai pra Copa, né? Vai, meu amigo. Na hora que eu vi a notícia, eu só lembrei de você. Zanovelli, Abate, Zanovelli e Klaus. Meu Deus do céu, velho. Não, pô, né? Eu acho que é. Zanovelli vai pra Copa, tem certeza? Acho que não. Eu acho que é Abate, Klaus e Wilton, se eu não tô enganado. Não. Foi Abate, na verdade. Abate, é isso. Eu lembrei de você. Ramon Abate Abel, o Wilton e Klaus. Abate, é isso. Foi Abate. Eu lembrei disso. Mas Zanovelli, até outro dia, era árbitro FIFA. Eu não sei se ainda é, mas até outro dia ele era árbitro FIFA. Árbitro FIFA, né? Então, desses aí, pra mim, o melhor é Rafael Klaus, né? Desses 3 aí, indiscutivelmente, o melhor é Rafael Klaus. Klaus é disparado o melhor árbitro do Brasil. E eu faço a ressalva aqui, o Wilton, ainda que eu não goste de muita coisa, mas um árbitro que progrediu depois que ganhou, um dos raros casos, que depois ganhou o selo FIFA, que passou a apitar internacionalmente, talvez, melhorou a arbitragem, melhorou o comportamento com os atletas, melhorou, né, a firmeza das decisões, das interpretações, melhorou. Continua com problemas, mas melhorou. É isso. A pessoa tá aqui no chat dizendo que o Wilton é péssimo. Enfim, um abraço aí para Daniel Costa. Tamo junto. Quem é que tava no VAR hoje? Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem tava no VAR de hoje. Não. Só para poder a gente dar nome aos bois, né? Porque muito do que a gente tá falando aqui, Luiz Teres, tem a ver com o árbitro de vídeo, né? E não necessariamente com o árbitro de campo. O VAR de hoje, deixa eu ver aqui. Arbitragem Mirassol e Bahia. Vamos só dar nome aos bois aqui. Arbitragem de Mirassol e Bahia. O árbitro de hoje, o árbitro do VAR foi... tinha que ser, porra. Adivinha, eu te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance, Luiz Teres. Uma chance. Tá mudo. Seu microfone tá mudo. Eu tô dizendo que eu vou tentar acertar em 3. Se você me deixar tentar acertar em 3... Não, você vai acertar em uma. Eu prometo a você. Fale só uma vez o nome dele. Toski? Não, Toski foi o do jogo do Palmeiras. Wagner Reuê, porra.
Wagner Reueiro, o VAR de hoje. Tá explicado. Outro que, né, tem medo de ser VAR. Pois é. Acho que a característica Toschi, maior é o medo de ser VAR. Toschi foi contra o Palmeiras, né? Toschi foi contra o Palmeiras. Hoje foi Wagner Reueiro. Tinha que ser, né, bicho? Tinha que ser. Mas enfim, Luiz Teles,